No Mitologia de hoje, eu vou contar a história de Poseidon, o deus dos mares. Ou como eu gosto de chamar, o Aquaman do Olimpo. Para quem não está muito por dentro da mitologia grega, eu acho que é válido fazer uma recapitulação da história. Gaia, a deusa do planeta Terra, junto com Urano, o deus dos céus, teve 12 filhos, os chamados Titãs. Mas, percebendo as injustiças de seu marido, Gaia pede que Cronos, na calada da noite, castre o seu pai. E ele aceita o serviço. Porém, para a surpresa de sua mãe, logo após a queda de Urano, Cronos assume o trono do pai, se tornando um rei tirano. Na sequência, o deus do tempo se casa com sua irmã Reia, a deusa da maternidade, e, com medo de ser futuramente destronado, começa a devorar seus filhos assim que nascem, incluindo Poseidon. Mas, quando chegou a sexta criança, Reia esconde o bebê e entrega uma rocha no lugar. E Cronos, demonstrando o porquê de não ser o deus da inteligência, engole sem perceber. Conclusão, esse garotinho era Zeus, e quando cresce ele liberta seus irmãos e inicia uma rebelião contra o pai. Então, com o apoio de seus irmãos Poseidon e Hades, e equipados com as armas feitas pelos Ciclopes, no caso, os raios, o tridente mágico e o alma da escuridão, derrotam os titãs e assumem os cargos mais importantes entre os deuses: o céu, o submundo e, obviamente, o mar. Tendo dito isso, a gente pode começar a falar sobre o Aquaman do Olimpo. Até, vamos fechar a analogia. O líder confiante e imponente, o solitário mal-humorado e sombrio, o jovem veloz e piadista e, obviamente, o Zé da Água que faz de tudo para ser levado a sério, mas quase ninguém leva. Mas vamos lá. Além de ser o deus dos mares, Poseidon também é o deus dos terremotos. Ele fincava o tridente no chão causando rupturas e podendo elevar ou afundar a terra debaixo d'água. Fora isso, ele também é considerado o deus dos cavalos. Até porque, segundo a mitologia, foi ele que criou esse animal como um presente para os gregos com o intuito de ajudar nas suas tarefas diárias. E ele mesmo muitas vezes é retratado montando ou sendo puxado por cavalos marinhos, também conhecidos como hipocampos, e dependendo do humor dele, mandando maremotos com forma de equinos. Agora a gente tem que falar um pouco sobre a personalidade dele, porque Poseidon é conhecido por ser extremamente temperamental e impulsivo, simbolizando a instabilidade e o perigo dos mares. Tanto que chegou um momento que ele estava tão irritado que ele começou a causar terremotos e tsunamis no mundo inteiro, o que obviamente foi incomodando os outros deuses. Então, percebendo isso, Zeus tem uma ideia de como acalmá-lo. Poseidon? Que foi? Eu notei que você anda um pouco incomodado, irritado. Então, penso que agora talvez seja uma boa hora de você arranjar alguém para cuidar de você. Uma esposa, talvez. E você acha que consegue arranjar alguém que me satisfaça? Sim. Me surpreenda. Então Zeus, que já sabia onde procurar, foi falar com seu tio Nereu, filho de Gaia e Pontos. E ele, por sua vez, se sente honrado de oferecer uma de suas 50 filhas, as chamadas Nereidas, para que casasse com Poseidon, um deus do Olimpo. Aí Zeus conta isso pro irmão, ele vai até o mar onde elas vivem, e lá ele escolhe Anfitrite, a mais bela e carinhosa dentre suas irmãs. Mas o problema é que Poseidon era tão rude e impulsivo que ela não quis ficar com ele e acabou indo se esconder no mar, o que deixou ele mais irritado ainda e causando mais desastres naturais. Aí essa questão só foi se resolver quando ele mandou seu fiel golfinho Delfim para encontrar e convencer Anfitrite. Ou seja, até um golfinho se provou mais inteligente e persuasivo do que o nosso querido deus dos mares. Aí ela aceita se casar com Poseidon e se torna a rainha dos mares, que veio para aplacar a fúria de seu marido, simbolizando as águas calmas. E para homenagear Delfim pela sua ajuda, ele recebeu uma constelação, que realmente existe. Aí com sua esposa, Poseidon tem um filho, chamado Tritão, que serviu de inspiração para o conto de Hans Christian Andersen e sua adaptação da Disney, A Pequena Sereia. O que tecnicamente faz com que Ariel seja neta de Poseidon e prima sobrinha de Hércules. Mas fora o Tritão, o rei dos mares também teve filhos com outras deusas, como por exemplo Deméter, a deusa da agricultura, com a qual ele sem consentimento gerou Despina. E essa divindade tem uma história bem interessante, porque assim que ela nasceu, ela foi abandonada pelos pais. No caso, Poseidon abandonou porque ele é um babaca, e Deméter abandonou porque ela estava muito preocupada em encontrar a sua outra filha Perséfone, que naquele período tinha sido raptada por Hades.
E por causa disso, Despina criou um rancor muito grande pelos seus pais e também pela sua irmã, que recebeu todo o amor que ela queria. Então, toda vez que Perséfone ia para o submundo, conforme o combinado entre Zeus e Hades, Despina se aproveitava da ausência de sua irmã e também da negligência de sua mãe em cuidar da terra nesse período para causar geadas que matavam as flores e plantações, destruindo o que as duas passaram meses cuidando. Então, da mesma forma que Perséfone é a deusa da primavera, sua irmã Despina é a deusa do inverno. Mas agora voltando ao Poseidon. O rei dos mares também participa de várias histórias famosas da mitologia grega, como por exemplo, auxiliando Zeus com o dilúvio, subindo as marés na conclusão da história da Caixa de Pandora, criando monstros marinhos como Caríbides que colocou em risco a vida de vários heróis, dentre outras histórias que são tão importantes que não vale a pena eu contar aqui. Futuramente elas vão receber episódios próprios do Mitologia. Mas, para não deixar vocês na mão, a primeira eu vou contar agora. Na Grécia Antiga, havia uma cidade chamada Cecrópia, nomeada assim em homenagem ao seu fundador, Cécrope. E sim, ele tinha corpo de cobra, mas isso não veio ao caso agora. O que importa é que ela era uma cidade muito bela e muito bem desenvolvida economicamente, chegando a ter supremacia entre as outras cidades gregas. Então, alguns deuses do Olimpo começaram a almejar essa metrópole, querendo que ela fosse renomeada em sua homenagem, sendo que os principais pretendentes eram Poseidon e Atena. E para resolver essa questão, os dois decidiram fazer uma disputa. Aquele que desse o melhor presente para a cidade faria com que ela recebesse o seu nome. Aí algum tempo se passa e chega o dia da competição. Então, o rei Cécrope reúne todos os habitantes na parte mais alta da cidade para testemunhar essa competição divina, e com a rivalidade no máximo, Poseidon e Atena se encontram. Atena. Olá, querido tio Poseidon. A minha Atena é francesa. Um dia lindo esse, não acha? Não venha com conversa fiada, garota. Você nem deveria estar aqui. Devia estar se escondendo atrás da saia de sua mãe. Ou melhor, você faria isso se seu pai não a tivesse devorado. Eu não só não preciso de nenhum homem, como também não preciso de nenhuma mulher para cuidar de mim. Ao contrário de você, que precisou de um golfinho para conseguir uma esposa. Meça suas palavras, Atena. Você não sabe com quem está falando. Eu já estava enfrentando titãs muito antes de você nascer. Se não acredita, pergunte a Perses qual é o gosto do meu tridente. Frutos do mar? E com isso, a disputa começa. Poseidon, sendo o primeiro, subiu no alto de uma montanha e cravou seu tridente em uma rocha, fazendo com que um turbilhão de água surgisse dali, gerando uma deslumbrante catarata. Então, acostumados com as secas de sua cidade, os habitantes de Cecrópia ficam maravilhados com essa obra divina. Até que em determinado momento, o rei Cécrope se aproxima da cachoeira, bebe da fonte e imediatamente cospe, constatando que a água era salgada. Até porque Poseidon é o deus do mar e não da água mineral. Então, chega a vez de Atena. Ela calmamente anda até um campo aberto e planta uma semente. E dela cresce uma árvore. Ela não era grande e com seu tronco retorcido, nem particularmente bonita. O que deixou o povo meio confuso. Tipo, grande coisa, uma árvore. Mas foi aí que Atena se aproximou e explicou que ela havia criado a primeira oliveira. Uma planta capaz de resistir às secas e de rebrotar depois de destruída pelo fogo. Sua madeira é muito resistente e dos seus frutos é extraído o azeite, que pode ser usado como alimento, sendo um fortificante para os músculos dos atletas e dos guerreiros, e como combustível para iluminar as casas e os templos. O povo então não teve dúvida. Por decisão unânime, considerou Atena a vencedora, e ao lado da oliveira ergueu um santuário em sua homenagem. A partir daí, Cecrópia passou a ser chamada de Atenas, a capital da Grécia. E agora tem uma curiosidade bem interessante. Se hoje você visitar essa capital, em um dos pontos mais altos dela você vai encontrar a Acrópole de Atenas, que é uma colina rochosa abrigando um conjunto de templos construídos em homenagem à deusa da sabedoria e padroeira da cidade. Mas a parte interessante é que ao lado de um deles tem uma oliveira, que há 2.500 anos é replantada nesse mesmo lugar em homenagem a esse mito. Sendo que a mais recente, que se mantém até hoje, foi replantada em 1952 a partir de um ramo salvo da destruição causada pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Mas como o foco do vídeo é o Poseidon, é válido mencionar que ele não ficou nem um pouco feliz com essa derrota. Na verdade, ele criou um ódio gigantesco pela Atena. E sendo extremamente temperamental e impulsivo, ele não ia deixar barato. Mas essa história eu conto no próximo Mitologia. Até mais! Atena, tão
arrogante, tão orgulhosa, prezando tanto por seu templo sagrado, seu tão valioso santuário imaculado. Ela que me aguarde. E aí pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. E se você é novo no canal, esse quadro é o Mitologia, onde eu falo das grandes histórias das mitologias, mas sempre levando pra comédia. E caso você queira ver mais, a playlist dos vídeos está na descrição. Até a próxima!